Então a Irlanda ele vai ter, como de praxe, aqui nós. Queria agradecer o convite da acabamos da Centro. Queria agradecer também, né, a leitura e tudo mais que eles fizeram. E Irlanda vai ter assim 40 minutos. Ele quer falar, eu vou escutar Irlanda. Vai apresentar o TCC e depois a Blanca vai começar a conversar um pouco com o Irlanda. Certo? Então eu agradeço a vocês por terem vindo. E é isso. Por favor, Irlanda. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer novamente a Yamanta pela ter se disponibilizado, tanto a leitura do trabalho quanto a estar aqui presente agora. Nosso trabalho ele foi pensado em estudar os níveis de letramento estatístico dos licenciandos em matemática do nosso curso, né, aqui do Centro Acadêmico do Agreste. É um trabalho meu, com a orientação da professora Cristiane. E aí, trazer primeiro o porquê de se ensinar estatística na educação básica. O PCN ele fala que estudar estatística possibilita o desenvolvimento de formas particulares de pensamento e de raciocínio para resolver determinadas situações, problemas que envolvem fenômenos aleatórios, nas quais é necessário coletar, organizar e apresentar dados, interpretar amostras, interpretar e comunicar resultados por meio da linguagem estatística. Além disso, permite a interação do aluno com os elementos sociais que estão presentes em sua vida cotidiana. Hoje a gente vive a era da informação. Então, basicamente, todas as informações que nos são passadas nas mídias, jornais, internet, são informações estatísticas. Então, é por isso que se ensina estatística na educação básica, tá? E o PCN também fala que a estatística ela pode e deve ser trabalhada de forma interdisciplinar. E o que é letramento estatístico, né? Que é o objetivo do nosso trabalho. Gall, ela fala que o letramento estatístico é a habilidade-chave que se espera dos cidadãos em sociedades carregadas de informação e é frequentemente considerada como resultado esperado da escolaridade e como um componente necessário da alfabetização e da numeracia dos adultos. E, fazendo aí uma relação entre as licenciaturas e a educação estatística, os parâmetros curriculares nacionais recomendam que a estatística e probabilidade sejam ensinadas desde as séries iniciais. Porém, as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura em matemática não mencionam esses conteúdos. Então, muitas instituições elas reduziram ou praticamente eliminaram esses conteúdos dos seus currículos de matemática, né? Viale ele fez um levantamento de que ele fala que na maioria dos cursos de graduação existe no máximo um componente obrigatório que trata de estatística, que é o caso do nosso curso aqui. Tem apenas um componente obrigatório que é visto no segundo período. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar e categorizar o letramento estatístico dos graduandos do curso de matemática, do nosso curso. E o objetivo específico é analisar o desempenho dos licenciandos em compreender e explicar o processo estatístico, em identificar o nível de interpretação de gráficos e tabelas e das relações dos conteúdos estatísticos com situações cotidianas, e verificar se o componente curricular estatístico auxilia no desenvolvimento do letramento estatístico dos graduandos. Então, começar o que é estatística, né? Araújo ele fala que a estatística é uma ciência cujo estudo e aplicação pode ser responsável pelo desenvolvimento de cidadãos críticos e reflexivos, uma vez que permite a leitura e interpretação crítica de informações e dados que determinam algumas das situações cotidianas que requerem tomada de decisões, desde que saibam utilizá-las nas diversas situações cotidianas. Então, é para isso que se ensina estatística, né? Para que as pessoas elas possam tomar decisões e saibam utilizar as informações estatísticas no seu cotidiano. Como se dá a educação estatística no Brasil, né? Como eu já falei, ela está presente nos parâmetros curriculares nacionais e dentro dos conteúdos de matemática ela está enquadrada no eixo tratamento de informação. E o próprio PCN fala que ela deve ser abordada de forma significativa e contextualizada. O professor Ivanildo, juntamente com Borba e Souza, fizeram um trabalho e eu trouxe um pequeno trecho que eu achei interessante. Que é preciso ajudar os estudantes a melhorar suas habilidades de relacionar informações, suas capacidades de filtrá-las e de extrair significados. E, por último, sua capacidade comunicativa. Na maior parte das vezes, a atenção no trabalho pedagógico fica concentrada apenas na capacidade técnica dos estudantes. Porém, acreditamos ser possível desenvolver concomitantemente a capacidade comunicativa. Fazer isso é de extrema importância para a emancipação política e para a formação da consciência dos sujeitos.
Então não basta a gente ensinar apenas a construir um gráfico, a fazer a leitura de um gráfico, a fazer a leitura de uma tabela. A gente precisa também desenvolver os nossos alunos habilidades para conseguir fazer essa capacidade comunicativa. Então a educação estatística ela deve ser trabalhada através da interdisciplinaridade. Por quê? Porque no mundo atual, a gente recebe uma grande quantidade de informações. E com frequência a gente utiliza técnicas para correlacionar os dados. E a partir desses dados a gente tira conclusões. E além disso, outras áreas de conhecimento, como biologia, física, química, geografia, entre outros, principalmente as ciências sociais, elas fazem uso constante da linguagem estatística. Então, assim o ensino da estatística ela tem um papel de instrumento de operacionalização e de integração entre diversas disciplinas. Então, a estatística não está presente apenas em matemática, né? Ela está presente nas diversas ciências. Na atual Base Nacional Comum Curricular, a estatística ela vai estar presente na temática de tratamento de dados. E eles trazem que o objetivo de se ensinar o tratamento de dados é desenvolver nos alunos a habilidade para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar decisões adequadas. Então isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. É para isso que o objetivo de se ensinar estatística é esse. E aí, se ensinando estatística, a gente consegue desenvolver o que os estudiosos em educação estatística chamam de competências ou habilidades estatísticas, que são 3. O letramento estatístico, o pensamento estatístico e o raciocínio estatístico. O foco do nosso trabalho é apenas o letramento. E o que é o letramento? Campos, Vodevodsky e Jacobini, eles trazem uma definição de letramento como um todo, que seria a habilidade de ler, compreender, interpretar, analisar e avaliar textos escritos. Essa seria a definição de letramento como um todo. Quando a gente traz para letramento estatístico, e aí eu trago 2 definições de Gall. A primeira seria a habilidade das pessoas em interpretar e avaliar criticamente as informações estatísticas. E a segunda seria a habilidade das pessoas para discutir ou comunicar essas informações estatísticas. Watson e Callahan, elas fazem um estudo mais completo sobre letramento estatístico e conseguem categorizar o letramento em 6 níveis. Então foi baseado nesses níveis de letramento estatístico de Watson e Callahan que nós fizemos nossa pesquisa. Tá, os níveis vai desde o idiosincrático, que seria o nível 1, que a maioria das respostas são dadas sem vinculação com o contexto, passando pelo nível informal, o nível inconsistente, o nível consistente não crítico, o nível crítico e o nível mais elevado que seria o matematicamente crítico, que é aquele que além da crítica às informações prestadas, também existem críticas matemáticas, críticas envolvendo o contexto, o raciocínio proporcional. Seria aqui o que se chama de o nível de letramento estatístico mais alto. E aí, só para trazer um pouquinho sobre os outros 2, o pensamento estatístico seria as estratégias que o indivíduo usa para tomar decisão em uma etapa do ciclo investigativo. E desenvolver esse pensamento estatístico permite maior entendimento de todo o processo. Porque desde a coleta de dados até a execução da análise e divulgação dos dados, porque permite que as pessoas sejam capazes de criticar e avaliar os resultados que são apresentados. E a terceira competência seria o raciocínio estatístico, que é a maneira como as pessoas raciocinam as ideias estatísticas e dão sentido às informações. Raciocinar significa entender e ser capaz de explicar processos estatísticos e ser capaz de interpretar completamente os resultados. E aí Campos, Vodevodsky e Jacobini trazem uma crítica, porque eles falam que desenvolver o raciocínio estatístico dos alunos não é um objetivo fácil de se alcançar. Principalmente porque os professores eles estão mais focados, quando ensinam estatística, a passar os conceitos, as técnicas, os procedimentos, as fórmulas envolvidas, e não desenvolvem a questão do pensar, do raciocinar matemático, do raciocinar estatístico. Robert Delmas ele faz 2 relações entre essas competências. Tá? A primeira, que ele fala que o raciocínio, o pensamento e o letramento estatístico são competências distintas umas das outras, mas que elas possuem algumas características que são comuns às duas e algumas características que são comuns às 3. E uma segunda interpretação seria o letramento como a principal competência a ser desenvolvida e o raciocínio e o pensamento eles serem subcomponentes do letramento. E aí desenvolver o conhecimento estatístico como um todo, se dá a partir da evolução dessas 3 competências. Sempre que eu evoluo o pensamento, o letramento e o raciocínio, eu estou desenvolvendo o meu conhecimento estatístico.
Então, cabe a nós, enquanto professores, buscar a evolução dos nossos alunos, para garantir a conscientização dos estudantes sobre a vida cotidiana e prepará-los para essa nova era da informação, já que a estatística está presente na nossa vida cotidiana, né? E o foco deve ser contribuir para a formação de bons cidadãos estatísticos, que são aqueles que são capazes de compreender as informações que são apresentadas. Então, na nossa pesquisa, a gente selecionou 40 graduandos do nosso curso, totalizando quase 14% do público-alvo, né? Daqueles que foram considerados aptos a realizarem a pesquisa. Por que isso? A gente colocou como condição de participação eles terem cursado já o componente de estatística matemática. Então, a gente excluiu os alunos do primeiro e segundo período, e aí, dos demais, a gente selecionou 40 graduandos. Desses 40, alguns eram matriculados em uma disciplina eletiva, porque nessa disciplina tinham alunos de diversos períodos de entrada, diversos semestres de entrada, então a gente pegava um extrato maior do curso de graduação. E outra parte dos participantes foram do programa de residência pedagógica, que são aqueles alunos que já estão dentro da sala de aula desenvolvendo atividades pedagógicas e futuramente vão virar professores. Tá? Então, até alguns que estão aqui presentes fizeram parte dessa pesquisa. Então, o questionário foi dividido em duas partes. A primeira, com o objetivo de identificar o perfil do participante, e aí procurar saber se esse participante, dentre outras coisas, se encaixava no nosso perfil. E a segunda parte foi realmente o teste de letramento estatístico. E aqui, para fins de análise, para manter o anonimato, a gente identificou os participantes como participante A1, A2 até o A40 de maneira aleatória. Então aí está a quantidade de participantes, né? Foram 40 ao todo. E aí a distribuição deles por semestre de entrada. Então teve participante 2013.2, 2014.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2 e 17.1. E aí, a principal pergunta da parte de identificação do perfil foi essa. Era para que eles fizessem uma autoanálise. Saber se eles estavam, qual dessas opções representava o conhecimento deles sobre estatística. Eles fazerem uma autoavaliação. E aí a maioria, 70%, disse que eles entendiam de estatística, mas tinham dificuldade em algumas atividades. 5% disseram que tem muita dificuldade. 20% disseram que consegue resolver a maioria das atividades, tendo pouca dificuldade. E 5% disse que tem um bom nível de conhecimento estatístico. E aí agora eu trago o teste em si. Tá? Esse teste ele foi retirado do próprio teste de Watson e Kahneman. As questões foram selecionadas, 9 questões, foram traduzidas e algumas ainda foram adaptadas para o nosso contexto. Então a primeira questão trazia esse pictograma e foi feito através de uma pesquisa em uma escola de como as crianças, que meios de transporte as crianças utilizavam para ir para a aula. Então apresentava 5 meios de transporte e a quantidade de alunos. E aí a primeira pergunta que eles faziam é o seguinte: um novo aluno dessa turma vai para a escola de carro. Esse novo aluno é menino ou menina? Pedia para explicar o motivo da resposta. Então, a partir das respostas, a gente categorizou as respostas em 4 níveis. Nível idiosincrático, 12,5%, o informal, 45%, o consistente não crítico, 32,5% e o matematicamente crítico, 10%. E aqui eu trago algumas das respostas, tá? Para o nível idiosincrático, o aluno A29, por exemplo, ele falou que, na sequência, utilizando PA da menina. Ou seja, ele utilizou uma ferramenta matemática totalmente fora do contexto de estatística, né, uma progressão aritmética, para dizer que aquele novo aluno era um menino. Já o A39, ele fala que seria um menino porque o enunciado da pergunta coloca um novo aluno. Então, ele desconsidera as regras gramaticais de generalização e fala que, por esse contexto, esse aluno seria um menino. Como nível informal, né, eu trago aí também mais 2. Todos os participantes do nível informal eles buscaram reconhecer um padrão. Por exemplo, o A2 ele disse que foi pela sequência. Já tinha 2 meninas e um menino. 2 meninas, o próximo tinha que ser um menino, para dizer que esse novo aluno seria um menino. Já o A7 ele diz que para cada 4 meninas, um menino vai de carro. Ou seja, seria necessário mais 4 meninas para que ele fosse um novo menino. Então são perguntas também pouco relacionadas com o contexto. Já o consistente não crítico, eles foram em busca da maioria. Foram através do que a gente chama do que seria a moda, né, do gráfico. Eles justificaram dizendo que a maioria das crianças que utilizaram carro para ir para a escola era menina. Então, se esse novo aluno ia de carro, então ele era uma menina.
Já o matematicamente crítico foram aqueles que conseguiram fazer uma análise mais crítica, mais precisa do pictograma. Conseguiram reconhecer que aquele pictograma retratava um dado que fora coletado antes desse novo aluno chegar. Então, aquele pictograma não dava dados suficientes para dizer se aquele novo aluno seria um menino ou uma menina. Já a segunda pergunta trazia que Antônio não participou da pesquisa, porque não estava na escola no dia da coleta de dados, e aí pedia para que as pessoas tentassem ver qual o meio de transporte que Antônio utilizava. E aí também conseguimos identificar 4 níveis. O nível idiosincrático apresentado por 22,5%, o nível informal por 12,5%, consistente não crítico por 55% e o matematicamente crítico por 10%. Por exemplo, entre os idiosincráticos, eu destaco aí o A25, que disse que Antônio ia de trem para a escola por ser a alternativa que completava a sequência, 5, 4, 3, 2, 1. Já o A10 disse que ele ia de bicicleta. E o fato dele não ter ido para a coleta de dados é porque a bicicleta dele tinha quebrado. Já no nível informal, eu trouxe aí como exemplo o A5, que disse que ele ia de trem porque é o único meio de transporte que não apresenta nenhum aluno. Então, se naquele dia da coleta nenhum aluno foi de trem, é porque era Antônio que tinha faltado o dia da coleta de dados. Como constante não crítico, novamente eles fizeram relação com a maioria dos alunos. Né? Então, o A22 diz que dentro do total de meninos, a maior quantidade vai de bicicleta. Então, Antônio vai de bicicleta. E o A24 diz que dentro de todos os meios de transporte utilizados pelos alunos, o ônibus é o que eles mais vão. Então, esse novo aluno vai de ônibus. Já os matematicamente críticos, os 10% foram aqueles que novamente fizeram a crítica. Se Antônio não estava no dia da coleta de dados, aquele gráfico não representa a realidade de Antônio. Então, eu não posso tomar como base para dar uma resposta correta àquele gráfico. Já a segunda pergunta era sobre probabilidade, que aí trazia 2 caixas, contendo bolas vermelhas e azuis, em quantidades proporcionais. A primeira caixa tinha 6 vermelhas e 4 azuis, a segunda caixa tinha 60 vermelhas e 40 azuis. E aí a pergunta era, você agitando a caixa, em qual das duas é mais provável você pegar uma bola azul? Então a resposta a gente conseguiu categorizar em 3 níveis. O nível informal, apresentado por 7,5%, consistente não crítico, por 40%, e o matematicamente crítico, por 52,5%. E aí, como informal, o A2 ele falou que o melhor seria pegar na caixa 2, porque a quantidade de bolas era menor, desconsiderando o fato da probabilidade das duas caixas serem iguais. O A21 também disse que na agitação, a caixa A, por ter menos bola, terá uma distribuição mais homogênea de cores do que a caixa B, que possui muitas bolas. Já como constante não crítico, foram aqueles que utilizaram como justificativa as noções de proporção apenas, desconsiderando as noções de probabilidade. Então, disseram que também, novamente, tanto fazia qualquer uma das caixas, mas a justificativa deles era baseada na proporção, o total de bolas e as bolas azuis. Em matematicamente crítico, 52,5%, foram aqueles que apresentaram justificativa matematicamente crítica, né? Fazendo tanto cálculo de probabilidade quanto fazendo tecendo alguns comentários sobre isso. O A4 diz como na caixa A temos 10 bolas, teria uma probabilidade de 4 sobre 10, 2 quintos. E na caixa B tem 100 bolas, 40 sobre 100, 2 quintos, ou seja, a mesma probabilidade. Já o participante A1 fala que, no primeiro momento, podemos achar que há mais possibilidade na caixa B, já que a mesma possui mais bolas, se for comparada com a caixa A. Porém, ao analisar com mais calma, vemos que tem a mesma probabilidade de obter igual. Depois ele também mostra que a probabilidade da caixa A e da caixa B é a mesma, então tanto faz. A terceira questão era sobre resumo de dados, como se resumir dados. E aí dizia que o mesmo objeto ele foi pesado numa mesma balança por 9 alunos diferentes. E eles anotaram o peso que eles consideraram, que eles conseguiram identificar. E aí 2 alunos, João, disse que para resumir esse dado, ele somaria todos os valores e dividiria por 9. Já Maria desconsideraria o maior valor e tiraria a média dos demais. E aí a pergunta que foi feita foi essa: qual dos 2 métodos é o mais eficaz para resumir? O de João, de Maria ou de outro? Ou outro método, né? E aí a gente conseguiu identificar 5 níveis: o idiosincrático, o informal, o inconsistente, o consistente não crítico e o nível crítico. A gente não conseguiu identificar o nível matematicamente crítico, que seriam pessoas que poderiam ver que nenhuma daquelas 2 formas seria mais precisa. A gente poderia utilizar a mediana ou a moda,
para a gente tratar do mesmo objeto. Então, o mesmo objeto ele foi pesado várias vezes. E aí, como resposta, como idiosincrático, tiveram pessoas que afirmaram que não sabiam como responder. Não lembravam, não tinham conhecimentos suficientes para responder essa questão. No nível informal, trago aí dois. Né? O A2 disse que seria o de João, porque é melhor que a outra, não trazendo nenhum outro comentário, só fez uma escolha. E o A9 dizendo que João ficaria mais próximo do exato, calculando variância e desvio. Se a gente fizer o cálculo da variância e do desvio, você vai ver que o que fica mais exato seria o de Maria, para desconsiderar um valor que destoa bastante dos demais. Como inconsistente, trago aí o A3, que disse que os dois métodos seriam válidos, dependendo de para qual fim esse resumo seria dado. E o A40, que disse que o correto seria somar tudo e dividir pelo total. Porém, o valor 15,3 é muito diferente dos demais. E acredito que ele não deveria ser considerado, mas não sei. Já o constante não crítico, todos eles fizeram a escolha por João e fizeram a justificativa de que João fez o cálculo da média aritmética. Quando a gente calcula uma média aritmética, a gente não pode desconsiderar nenhum valor. Já o crítico foram aqueles que escolheram Maria como o melhor método para resumir esse valor, porque o valor 15,3 ele tem um desvio muito grande dos demais. Então, desconsiderar esse valor seria mais eficiente para resumir o peso daquele objeto. Durante a análise, a quarta e a sexta questão, ela não trouxe elementos suficientes para a gente fazer a categorização dos níveis, então a gente desconsiderou ela da nossa análise de dados. Tá? A quinta questão era sobre aleatoriedade, então eu trazia uma roleta com um lado branco e um lado azul, e duas perguntas, né? Se você girar a agulha uma vez, qual a possibilidade que a agulha pare no lado azul? E em 50 giros, quantas vezes você imagina que a agulha vai parar na parte pintada de azul? Então, para o primeiro item, 2,5% apresentaram respostas idiosincráticas, 10% respostas informais, 70% no nível constante não crítico e 17,5% no matematicamente crítico. Como idiosincrático, novamente, foram aqueles que disseram que não sabiam como responder essa questão. No nível informal, trouxe aí o A2, que disse que seriam uns 40%, porque a agulha já estava na parte branca, então a chance dela parar na parte branca seria maior. O A22, por exemplo, disse que seria de 90%, porque a agulha não está posicionada sobre a metade da roleta. Se ela estivesse na metade da roleta, seria diferente. Como já começava no branco, a probabilidade seria de 90%. Os conscientes não críticos foram aqueles que responderam corretamente a pergunta, seria 50% ou metade, mas não fizeram nenhum tipo de justificativa matemática, apenas escreveram lá, 1,5% ou 50%. Os matematicamente críticos foram aqueles que, além disso, fizeram alguns comentários, como por exemplo o A1, que disse que a parte pintada corresponde à metade da figura, então tem a probabilidade da agulha parar na parte azul será de 50%. E o A39 também, 50% porque só tem duas partes, cada uma é a metade, então a probabilidade seria de 50%. Já o segundo item era exatamente para identificar como os nossos licenciados pensam sobre a aleatoriedade. Em 50 giros nessa agulha, quantas vezes você acha que ele vai parar na parte azul? Já a sétima questão era sobre estimativa, para ver o letramento estatístico com relação à estimativa. O fazendeiro queria saber quantos peixes tem na sua represa. Então, para isso, ele removeu 200 peixes, etiquetou os 200 peixes e devolveu. No dia seguinte, ele retirou 250 e viu que desses 250, 25 deles estavam etiquetados. Então, aí pedia-se para fazer uma estimativa de quantos peixes eles tinham na represa. Então, aí a gente conseguiu identificar os 6 níveis nas respostas. Idiosincrático, 17,5% afirmaram que não sabiam como responder, não lembravam como fazia. O informal deram apenas números sem justificativa, como por exemplo o A2, deve ter uns 400 peixes. Ou o A29, que disse que tinha 175 peixes na represa, desconsiderando a informação de que ele retirou 250. Então como é que só tinha 175 peixes na represa? O inconsistente, que fizeram o uso de cálculos matemáticos não condizentes com o necessário para fazer a estimativa, como o A5, que disse que seria 6.250, porque a cada 250 peixes, 25 estão etiquetados, então era só multiplicar os dois e eu ia ter a quantidade de peixe. Ou então o A25, que fez isso aí, 200 no primeiro dia, 250 no segundo, saiu separando em grupos de 25,
Depois ele fez ali uma regra de 3, 200 está para X, assim como 225 está para 25, e deu como resposta 28,125 peixes. Já os consistentes não críticos, eles utilizaram alguma noção de proporção, né? Como por exemplo o A14, que disse que tinha que ter pelo menos 2.500. Porque ao retirar 250 a gente conseguiu 10% dos peixes marcados. Então seria necessário no mínimo mais 10 retirados de 250 peixes. Utilizou uma noção de proporção, mas a justificativa não ficou muito clara. Já os críticos foram aqueles que buscaram analisar a quantidade mínima de peixes possíveis na represa. E como foram 200 etiquetados no primeiro dia, e do segundo dia ele retirou 225 não etiquetados, então teria no mínimo 425 peixes. Os matematicamente críticos foram aqueles que utilizaram as noções de proporção para fazer a estimativa. Se na represa existem 200 peixes etiquetados, e ao remover 250, 25 deles possuem etiqueta, então 10% deles eram aquela quantidade dos etiquetados correspondia a 10%. Ou seja, de 1 a cada 10 peixes foram etiquetados. Então, o total tinha 2.000 peixes na represa. Foi também essa justificativa aí do A15, que também utiliza um cálculo de proporção para fazer essa estimativa. A oitava questão era para analisar o letramento estatístico da gente, no nosso letramento estatístico, com relação à pesquisa de estatística, que é algo que está muito em validade agora, para determinar se uma determinada amostra ou determinada amostragem serve como confiança ou não para uma pesquisa estatística. Então traz aí uma pesquisa que foi realizada através de uma rádio voltada para o público jovem na Austrália sobre a descriminalização do uso de drogas. E aí fazia-se duas perguntas. A primeira era para saber se o conceito de amostra, e a quantidade de amostra presente no artigo, e a segunda para verificar a confiabilidade dessa amostra, para verificar se a amostragem era válida ou não. E aí foram identificados 4 níveis: idiosincrático e inconsistente, consistente não crítico e matematicamente crítico. Como idiosincrático, isso aqui foi na pergunta sobre a amostra. Qual seria a amostra dessa pesquisa? Então 12,5% dos participantes não sabiam que era amostra. 37,5% apresentaram inconsistentes, e aí deram números que não representavam realmente a amostra, como por exemplo o A1, que considerou como amostra apenas os que responderam sim, 9.924, e o A30, que considerou como amostra 10.000 ouvintes. Mas em momento nenhum da pesquisa fala que tem 10.000 ouvintes, fala que foram mais de 10.000 ouvintes. Como consistente não crítico, foram todos aqueles que utilizaram esse trecho, mais de 10.000 ouvintes, para identificar a amostra. E o matematicamente crítico foram aqueles que conseguiram fazer a relação, que a amostra seriam todos aqueles que responderam sim, 9.924, e aqueles que responderam não, 389, totalizando 10.313. E com relação à amostragem, se essa amostra selecionada, ela era confiável para dar sustentação pública, para a legalização da maconha. Então, por que sim e por que não? Então foram identificados 3 níveis: o idiosincrático, o inconsistente e o crítico. O idiosincrático, novamente, 7,5% disseram que não sabiam, não tinham como responder isso. 52,5%, grande maioria, garantiram a credibilidade dessa coleta de dados. O A12, por exemplo, disse que uma boa parte da população foi ouvida, mas em momento nenhum ele pergunta qual era a população total, para saber se esses 10.000 seriam uma boa parte ou não. O A13 fala que coleta de dados por qualquer instituto de pesquisa relata fatos, ou seja, desconsidera as técnicas de má amostragem, como por exemplo, considera que uma pesquisa feita num perfil público de Facebook pode ser tomado em consideração como justificativa para se tomar uma decisão governamental, por exemplo. Se a gente sabe que não é possível. E o A30 também disse que quase 100%, o A30, disse que essa amostra não era confiável, porque a maioria foi favorável a algo tão sério. Ou seja, ele acha que se a diferença entre sim ou não fosse menor, daria confiança, e não a seleção da amostra que poderia trazer confiança ou não. Que ao contrário do que fez os críticos, os 40%, que, por exemplo, o A2 afirmou que a pesquisa não podia ser tomada como confiável, porque é voltada apenas para um público específico dentro de uma população. E o A32 também diz que foi pesquisado apenas com uma parte dos interessados, que não representariam a maioria, e sim uma parcela.
Todas essas justificativas que foram utilizadas no nível crítico se aproximam do que Triola chama de má amostragem de pesquisas autosselecionadas. São aquelas pesquisas em que, na maioria das vezes, quem responde são as pessoas que são interessadas pelo resultado da pesquisa. Então, isso é uma amostra que não pode ser considerada como confiável. E também tem o participante A40, que fala, né, a população da Austrália não é composta apenas por jovens. Então essa pesquisa não pode ser tomada como confiável, porque a amostra fica muito específica para falar de uma população jovem e não da população toda da Austrália. Apesar dos dados serem favoráveis para um sim, diria que não, por achar que a amostra não foi bem escolhida. Deveriam variar esse público entre jovens e adultos. E por fim, a última questão era sobre a tomada de decisão a partir de dados estatísticos. Então eu trazia aí uma situação em que uma pessoa queria comprar um carro, e aí pegava informações com amigos sobre determinados carros e ia atrás de informações de uma revista especializada em carros. E aí pedia para que os graduandos dessem, na sua opinião, qual opção Maria deveria escolher. E aí foram, assim como fizeram o Watson e Callaghan, elas também dividiram essas respostas em 3 níveis: o idiosincrático, o informal e o crítico. O idiosincrático foram aqueles que utilizaram a opinião pessoal, sobrepondo-se aos levantamentos estatísticos. Quando escolheram a opção dizendo que Maria devia comprar uma Toyota, porque seu amigo teve muitos problemas com Honda e os outros amigos nunca tiveram problemas com a Toyota. Como informal, 20%, foram aqueles que consideraram equivalente e válida, tanto as opiniões pessoais quanto opiniões baseadas em dados estatísticos. E os críticos, que foi a maioria, 70%, foram aqueles que consideraram como relevante para tomar a decisão os dados coletados e analisados a partir de uma pesquisa estatística. Então, para finalizar, né, quando a gente fez a análise do letramento estatístico sobre probabilidade, quase a totalidade dos participantes, né, 92,5% deles, apresentaram seus níveis matematicamente críticos ou consistentes não críticos. Já sobre tomada de decisão, 70% demonstraram estar no nível crítico de letramento estatístico. Em contrapartida, a gente esperava que todos os participantes apresentassem, no mínimo, características para serem enquadradas no nível consistente não crítico, porque a gente está lidando com atuais e futuros professores de matemática. Porém, os resultados obtidos foram insatisfatórios, né? A gente teve, como foi mostrado aí, muitos resultados idiosincráticos, muitos informais e muitos inconsistentes. Então, como eu falo aí, esses resultados são preocupantes, porque a gente está lidando com atuais professores e alguns futuros professores de matemática. E aí uma crítica que eu faço ao nosso curso de graduação, assim como o Viola faz a maioria dos cursos de graduação em matemática no país, é de que a gente tem apenas um componente curricular obrigatório voltado para a estatística, que é o nosso componente MATM 0025, visto no segundo período. E a ementa desse componente traz como objetivo apresentar os fundamentos matemáticos do tratamento estatístico e da teoria de probabilidade. Fornece ao aluno apenas ferramentas e métodos de análise de dados e cálculos de informações estatísticas. Desconsidera qualquer temática voltada ao ensino de estatística, né? Eu não sei como você está fazendo, Luna, mas assim, os participantes que eu cheguei a comentar, inclusive eu, quando a gente pagou o curso de estatística, era apenas estatística pura. Fazer cálculo de média, de variância, de esperança matemática, cálculo de probabilidade, e não foi visto praticamente nada de ensino, como se ensinar estatística. Apesar disso, a gente tem também no BPC do curso algumas disciplinas eletivas que são voltadas mais para o ensino de estatística, né, como o ensino e aprendizado de estatística, probabilidade e risco e o inferência estatística. Mas existem no BPC, mas são ofertadas esporadicamente, não são ofertadas com frequência. Então isso também dificulta o desenvolvimento da educação estatística dos nossos graduandos. Então, era isso que eu queria apresentar. Aqui estão algumas das nossas referências. Agora a conversa, relaxa mais. E aí a conversa aqui com o pessoal da banda. Aproveitar o gancho, né, que ele já falou da disciplina. Antes de mais nada, queria parabenizar pelo trabalho, certo? Pela apresentação, você vê, né, a coerente apresentação do trabalho foi, no meu vídeo, foi impecável, certo? Estava comentando com o Cris que eu não gostei muito do trabalho.
Porque você imagina, né? A galera fica tudo silêncio. Imagina você ser a primeira banca da pessoa e você não ter o que corrigir no trabalho da pessoa. O pessoal vai no trabalho, tá tudo. Samuel fez assim, né? Samuel já arregalou o olho ali. Não tem muito o que corrigir no seu trabalho, assim, a questão de português, mínimos erros, certo? A PNT também. A estrutura metodológica, a estrutura que tu trouxe de fundamentação teórica também está muito bom, estava comentando com o vídeo, estou aprendendo cada vez mais com o também, certo? Mas pegando o gancho na parte que tu falou do ensino da disciplina de estatística no segundo período, realmente a gente vê que o tempo ensina, é um componente curricular só no segundo período que o curso tem. E com tanta coisa técnica que a gente tem que ver, além de discutir dados estatísticos, discutir análise comportamental, é muito pouco tempo, certo? Muito pouco tempo mesmo, mas a gente tenta, na medida do possível, tentar incluir essas discussões que eu também, quando parei, não tive tanta, certo? E até dolorido, né? Acho que os meninos estão ali de estatística. A gente às vezes fica querendo discutir um conceito, querendo discutir um dado estatístico, e fica aquele caso ali, a vontade de chorar é grande, porque você fica pensando se é isso, se não é aquilo, né? Pô, diz a resposta logo, diz a fórmula logo, coloca aí que a gente vai fazer os cálculos, porque a gente sabe resolver esse procedimento. Mas pensar na parte estatística, pensar estatisticamente, ter o pensamento crítico, é um pouco mais complicado. E aí tem que ter outras disciplinas de verdade, né, para tentar discutir isso da melhor forma possível e você conseguir interpretar várias coisas que aparecem, como você falou, né? Formação, estamos na era e tem muita coisa para se interpretar e a gente não tem muita base nisso. Então essa parte do ensino de estatística eu estou trazendo. E ficam algumas dúvidas, certo? Pouquíssimas no trabalho. A parte de fundamentação teórica para mim foi perfeito, foi excelente. Mas eu fiquei na dúvida quando tu fala dos participantes. Certo? Como foi que tu selecionou esses participantes? Porque na página 32, tu alega que a escolha desses participantes foi dada de forma aleatória. Certo? Na página 32. Depois tu vai alegando que tem, excluindo os alunos do primeiro período e do segundo período, porque eles não pagaram o componente de estatística ainda, sobraram 288 estudantes, e desses 88 estudantes eu não entendi, certo? Desculpa citar no texto, mas eu li várias vezes e não consegui compreender como é que esses 288 viraram aqueles 40 que tu realizou a pesquisa. Ou seja, como foi a escolha? Qual foi o critério de exclusão, de inclusão? Não, foi justamente isso. Por exemplo, o critério de inclusão foi tentar buscar a maioria de estudantes possíveis distribuídos de diversos períodos de entrada. Né? Porque cada período de entrada vivenciou uma realidade diferente no componente de estatística. Então a gente selecionou de uma disciplina eletiva, alunos que estavam matriculados nessa disciplina eletiva. Essa disciplina eletiva tinha alunos de diversos períodos de entrada. Né? E depois, essa quantidade não foi suficiente dessa disciplina eletiva, então foi completado, vamos dizer assim, com alunos do programa de residência pedagógica. E no caso, os alunos da eletiva foi justamente porque eles estavam vivenciando outra perspectiva estatística? Não, foi porque era um aluno, naquela disciplina eu podia selecionar alunos de diversos períodos de entrada. Que era do quinto, do sexto, do sétimo, do décimo segundo período. Não teve um critério assim, por exemplo, estava vivenciando outra forma de estatística e de residência que está na sala de aula? Não. Foi só porque, tanto no programa de residência pedagógica tem alunos de diversos períodos. Por exemplo, se eu fosse entrar numa turma de cálculo 1, por exemplo, eu teria a maioria dos alunos daquele semestre de cálculo 1. Então ele não ia pegar uma amostra bem distribuída. Esse pedagógico ele vai trocando o período ao fim. Teve alguma questão, alguma parte do questionário que indicou que esse pessoal realmente tinha pago estatística? Tem. A pergunta era se você pagou estatística sim ou não. Porque tem alguns que estão lá no final que ainda não pagaram estatística. Na verdade, eu esqueci de comentar, acho que até no texto também, eu inseri que teve um questionário que precisou ser descartado, porque era uma pessoa que não tinha pago ainda a disciplina de estatística. Entendi. Outra questãozinha, certo? Que eu quero que vocês expliquem melhor, porque eu fiquei bem interessado, é quando tu traz na página 29 sobre o ambiente de aprendizagem de raciocínio estatístico. E a sigla é AR.
em português já, né? Portuguesado. Esse ambiente de aprendizagem de raciocínio estatístico, ok? Devido a suas considerações finais, que viu que realmente havia essa defasagem no pensamento, tem algum pensamento, alguma nova pesquisa de como tentar incluir isso no curso de matemática, por exemplo? Em qual área, certo? Em qual período, em qual leitura, em qual atitude seja do professor, incluir esse ambiente de aprendizagem? Por exemplo, poderia ser desenvolvido uma disciplina letiva no curso, né? Ou fazer isso no curso de extensão, ou apresentar uma oficina em algum evento de matemática, algum mini curso, para que fosse capaz de tentar, assim, desenvolver uma ciência estatística, como eu falei no texto, não é um objetivo fácil de se alcançar. É algo que demanda um certo tempo. Né? Mas, até porque até no texto fala, existem vários tipos de raciocínio estatístico, né? Então, para desenvolver cada um deles, iria demandar um certo tempo. Eu não sei se numa pequena oficina, num pequeno mini curso seria suficiente. Acho que o mais interessante seria um projeto de extensão ou a oferta de alguma disciplina letiva. Eu fico curioso, sabe? Eu olhei aquela tabela que está bem explicadinha sobre os participantes e eu fiquei procurando, será que alguém pagou estatística comigo aqui? Para ver, realmente não tinha, né? Eu queria, para ver se realmente a atitude que a gente tem, assim, de discutir um conceito, mesmo que seja exaustivo, pensar dessa forma, que realmente é exaustivo, se teve alguma relevância na mudança de pensamento estatístico dele. Mas isso é uma curiosidade que pode ser possível em outras pesquisas. E, final, certo? A última questão é quando tu traz, na página 62, um trecho de uma entrevista, certo? E eu não vi essa entrevista nas metodologias. Por exemplo, tu explicou a metodologia toda e eu não vi alguma coisa sobre a entrevista. Será que essa entrevista foi como? Foi no questionário? Foi depois? Não, foi depois após a aplicação do questionário. Foi depois, então, né? Então eu acho que seria bom trazer um trecho na metodologia mesmo, dizendo que teve uma entrevista, um questionário, para explicar tudo aquilo. Porque a entrevista, ela surge do nada, assim. No finalzinho eu fiquei, pô, será que eu passei e não vi essa parte da entrevista? Entendeu? Mas é só sugestões de melhoria mesmo. Né? O trabalho está excelente e parabéns, meus amigos. Agora, obrigado, Luan. Essa palavra para o professor Rodrigo. Então, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero agradecer à professora Cristiane e à Irlã por ter feito o convite e poder participar dessa banca. E até porque tem um motivo mais especial ainda, né? Assim, Irlã, a gente não teve nenhuma parceria enquanto estudante professor aqui no curso, né? Irlã é filho da professora Suleide, que foi minha professora nos anos iniciais, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com essas coincidências da vida e tal. E aí, assim, fiquei bem feliz, Irlã, quando recebi o convite, tá? Obrigado. E também por ser um estudo, né? Uma pesquisa que está no campo, numa área que a gente defende muito, né? Da educação estatística, a área de nossa formação, de mestrado e doutorado, enfim. Então a gente fica muito feliz quando os estudantes, né, procuram adentrar mais nessa área e pesquisar, assim, para a gente ir fortalecendo a educação estatística aqui, né, no campus, enfim. E contribuir mesmo com todo esse movimento de ensino e aprendizagem da estatística, da probabilidade, da combinatória, tá? Então, vamos lá, assim. Quero parabenizar, né, como o Luan disse, né, é um trabalho muito bom, tá? Você demonstra tanto na sua apresentação, né, como no texto aqui, uma total segurança da temática. Isso a gente fica muito feliz porque demonstra toda a energia que você colocou, né, na realização da pesquisa, no momento da escrita, né? Então isso fica bem perceptível, esse domínio, né? É um bom texto, tá? Como eu estou falando, né? Poucos erros assim, enfim, aí tem uma boa escrita, eu acho que isso a gente deve ressaltar, tá? E com boas discussões também, né? Então acho que o seu trabalho é um trabalho que tem todo esse merecimento e por também apresentar essa contribuição para a educação estatística e esse olhar, né, uma pesquisa aqui dentro do curso. Então isso é muito legal também, até para a gente refletir enquanto professores aqui da formação inicial. Tá?
Tá? Então, parabéns. E aí o que eu vou falar são só algumas considerações que depois você pode, junto com sua orientadora, ver se é pertinente ou não e tal. Tá? Então, deixa eu chegar aqui na parte. Silêncio total. Tá. Uma coisa para você refletir, né? Tem algumas observações aqui no resumo, tá? E aí eu vou deixar para você ver, mas tem uma coisa importante que tem relação com todo o trabalho, né? E aí para você pensar junto com sua orientadora, assim. No final do seu texto, como aí nas considerações finais, você faz até uma ponderação. Mas quando a gente olha aqui para o resumo, está muito forte como se fosse toda a dificuldade por os estudantes não terem, né, construído esse letramento estatístico, por não terem desenvolvido nessas lacunas, recaindo sobre essa disciplina, sobre esse componente curricular. Então eu acho que você pode suavizar isso, porque uma das coisas que Idugal coloca, né, esse letramento é uma coisa, quando ele coloca todas aquelas habilidades e tal, isso é algo para a gente ter construído, né, já enquanto adulto, ao longo do tempo. Né? E aí eu acho que fica muito forte, tá aqui no resumo, eu acho que você pode trazer outros resultados aqui no resumo, e esse pode ir para algumas considerações, ou apenas um dos resultados. Né? E aí ficou muito forte como todo problema fosse só essa disciplina estatística, e que na verdade não é. Né? Até você fala nas considerações a importância de outras disciplinas. Né? A gente tem também a disciplina de metodologia 1, onde tem também, né, junto com o número e operações, a gente tem também a estatística e a probabilidade. Né? E diversos outros conceitos que diretamente não está relacionado com a estatística, mas pode contribuir com o raciocínio estatístico, né? Outras áreas de conhecimento matemático. Então, é o conhecimento da compreensão da E assim, estatística. talvez se fosse um pouco mais tardio, ele já tivesse mais outros elementos que pudessem ser levados em consideração. Agora, do ponto de vista metodológico, para mim está tranquilo. Esse grupo, a partir e tal, enfim. Né? É só na discussão, né? No resumo está muito forte isso, nas considerações, não o peso ser na disciplina. Metodologicamente, você trabalhou com um grupo de estudantes que tinham cursado a disciplina, mas pensar nessas outras questões. Né? E aí uma coisa que eu me lembrei agora, que estava na sua fala no início, isso é para a gente ficar aqui também, né? E aí o raciocínio, o pensamento, o letramento estatístico, ele é importante não só por conta da mídia, isso é só um dos fatores, por estar no cotidiano, enfim. Mas esse desenvolvimento ele também vai ajudar em outras formas de raciocínio da matemática, né? Envolvendo principalmente a matemática da incerteza e tal, então tem essas relações. Às vezes a gente justifica muito, né? Não, é porque tem a mídia, tem gráfico na mídia e tal, enfim, mas não só por isso, por ser um conhecimento importante para todos nós, né? E principalmente para nós, professores de matemática, ter essa compreensão, que vai interferir nas nossas tomadas de decisões, no dia a dia, situações do cotidiano, enfim. Tá? Então, você pode também ver essa questão aí. Eu não vi isso no texto, mas vi na sua fala. Tá? Aí tem algumas observações, eu acho que do ponto de vista da BNT, tudo tranquilo. Só coloquei uma observação aqui que tem uma pública de um texto em português que eu acho que você consegue encontrar. Daquele de Gal, tudo bem, é o inglês que o português está citando, né? Mas eu acho que o que é em português, citado por outro em português de anos bem próximos, eu acho que dá para você achar. Né? Tá? Aí tá, uma observação. Isso é possível, eu acho. Agora, fiquei pensando nos objetivos. Eu acho que quando você coloca os objetivos específicos, assim, porque você tem 8 questões que perpassam por subtemas da estatística, né? Conceitos da estatística. Tá? Aí tem, por exemplo, o segundo, identificar o nível de interpretação de gráficos e tabelas, nas relações dos conteúdos estatísticos. Mas aí, e o outro?
Porque aí se você está falando desse, a gente pensa logo, você pode dizer, ah, está dentro dos conteúdos, mas você chamou a atenção para um, mas e o outro, e o outro? Então eu acho que você pode pensar num objetivo específico que dê conta de todos esses, sem precisar chamar atenção, porque no objetivo a gente acha que o foco vai ser naquele e aí tantos outros mais, né? Como por exemplo a questão de tomada de Eu decisão. acho que o que você fez foi identificar um nível de letramento estatístico em determinados conteúdos, né? Isso, aham. Não necessariamente em tabelas e gráficos. Em tabelas e gráficos, é. Aham. Acho que tem uma análise do desempenho dos estudantes para identificar esses níveis, né? Mas aí o segundo e terceiro vocês podem pensar nesse, como é que ficaria esses dois últimos aí, né? Que a gente vai lendo por partes. Aí aqui tem mais algumas observações aí para você descobrir, tá? E aí gostei muito desses capítulos, eu acho que está muito claro o capítulo que explica a estatística, né, o letramento estatístico, o raciocínio estatístico, enfim. É um texto que, né, vale a pena depois a gente utilizar, ler, também, bem claro, não é, Luan? Perfeito. A explicação de cada nível aí, então acho que são 2 capítulos, né? Quase um manual, né? Quase um manual. E que pode facilitar futuras pesquisas, né? Quem está aqui, enfim, quiser aí, né, já tem parte da pesquisa de Curioso. né? De repente olhar os estudantes que não cursaram disciplina, será que se diferencia dos que cursaram? Né? Que Para saber se é ela mesmo, que hipóteses a gente pode ou se é o curso formar, todo, né? não faz nada. Se é ela, se é o curso, da educação básica. então acho que quanto esses capítulos não tem. Agora, na sua metodologia, né, eu entendi a questão da amostra, quando trouxe aqui a dúvida, você explicou, ficou mais claro. Agora, você acha que é um estudo de caso? Que caso é esse? Mas pode ser para vocês pensarem. O caso do curso de licenciatura em matemática da CA. Ele traz primeiro que é o bibliográfico, depois inclui o estudo de caso. Eu não sei se é bem, eu acho que pode dar uma olhada em diversos autores de metodologia da pesquisa que definem como estudo de caso, né? Eu acho que a priori teria que ter algo que dissesse, ó, isso é bem diferente de outros cursos, mas você traz até um autor que diz que acontece em outros cursos de licenciatura e tal, para configurar como um estudo de caso, né? Mas isso é tranquilo de resolver, é só dar uma olhada, enfim. Nesse caso é para pegar por falta de Nesse caso do estudo de caso, No caso do estudo de caso, é melhor dizer que não há caso. Pronto. tá. E a segunda parte do teste, eu acho que isso aparece em 2 parágrafos. Aparece aqui na metodologia e vai aparecer antes de você apresentar as questões, né? Aí você coloca que utilizou as questões de Watson, né? E sobre leitura, interpretação de gráfico, probabilidade média e conceitos estatísticos. São conceitos estatísticos. Então, esse de conceito estatístico foi, como citado aí no texto, uma das questões que precisaram ser descartadas da análise de dados, que não apresentavam elementos suficientes para que a gente pudesse categorizar. Então aí ela foi, acho que até tem, cita no texto, mas mais à frente, eram 2 questões que precisaram ser excluídas. 4 e 6. Não, eu vi que você fala de crianças excluídas. Mas essa de conceito de dados foi uma das que foram excluídas. Seria o conceito de população, não fala memória de população e variância. Mas o que eu ia falar não era nem isso. É porque dá a impressão que leitura, interpretação de gráfico, Não é média, conceito vírgula, estatístico. conceito estatístico. Entendeu? Não é um conceito E estatístico. tudo que vem antes e tudo que vem depois, São conceitos estatísticos. estimativa, pesquisa, são conceitos estatísticos. Eu acho que tem isso daí. E se você for querer dizer que teve 3 que não trabalhou, o que é que essas 3 trabalhavam? É isso que você está falando aí, ok?
População. No caso, não, mas não era conceito, era amostral. definição. Definições de conceitos estatísticos. É, que a gente pode imaginar como sendo um conceito mesmo. Bom, eu acho que... gostei dos quadros que você Também. trouxe aqui nos slides. Porque Eu acho que você material pode é- incluir no texto, né? Fica E mais às vezes fácil, acontece... fica muito grande. Não, mas o texto aqui... E outra, se você for pensar no artigo... Não é, Cristiano? Nos artigos, esses quadros vão ser Esses quadros espetáculos. vão ser úteis, porque ele já resume. Ele mostrando As os quadros todos os olhos categorias brilhando. e já os exemplos de cada categoria. Eu acho que é um quadro mais rico do que o gráfico de setor, que você mostra que está aqui no texto. Então, eu acho legal. E aqui o texto não tem problema não, se for 100. Não tem limite de página. É. Mas eu disse a ele para fazer menos, que menos é mais. Também pode ser um número de páginas Não, sem sentido, mas, por Entendeu? exemplo, eu acho que o gráfico, apesar que você faz uma discussão e mostra esses A exemplos banca, ela ao não longo do vai olhar texto, 100 páginas. mas de não vai. repente a gente ao ler o texto, se quiser já ver os exemplos juntinhos com relação às categorias, já fica bem mais fácil, né? E aí você já olha para um, já olha para outro, já vê porque é a diferença. Não, professor. Não lembro. Não lembro. Deu tempo de voltar para aí. 500 quadros. E aí, são boas questões, né, de que você trabalhou. Só fiquei pensando com relação à questão que envolve probabilidade, nem tanto de aleatoriedade, que envolve lá a quantificação de probabilidade, que é a questão 2, né? Que tem 2 itens, tem a letra A e a letra B, né? Eu acho que você pode chamar a atenção aqui no texto, que é uma... Porque, veja, depois dos resultados, das considerações e tal, você vai afirmar que com esses conceitos os estudantes eles não tiveram uma lacuna, assim. Aí eu fico um pouco preocupado com isso, porque a gente tem outras pesquisas que mostram que, da mesma forma que tem essa dificuldade com estatística, né, tem também probabilidade. Talvez por essa questão ser uma questão de probabilidade, sim. Também fica a sugestão, se a gente colocar uma questão com I e OU, que é para a gente já vir com esse conhecimento do ensino médio, já se tem mais dificuldade, mesmo aqui na licenciatura. Né? Aquela historinha da multiplicação, da soma, né? Se você botar uma probabilidade condicional, já tem. Então eu acho importante dizer que probabilidade é essa que você está falando. E aí foi uma questão de probabilidade simples, tá? Então só para não ficar assim, então todo mundo assim. Agora todo mundo é show, top. Né? E aí assim, nesse caso específico, né? Porque as outras de estatística é mais fácil, porque elas já envolvem um conceito específico, tá? Então nessa probabilidade ficou muito geral, porque a probabilidade também tem os conceitos, os subconceitos, vamos dizer assim, né? Então, chamar a atenção para o conceito que você trabalhou aí. Eu não sei se o Watson faz isso no texto dela ou não, ou se ela chama só de probabilidade, enfim. Mas aí você pode fazer, isso é o diferencial aqui no Brasil. Porque realmente isso aí que ele está dizendo de diferenças, né? Ou seja, você mudou uma coisinha numa questão de probabilidade que pode. Coisas que a gente não pensava fazendo questão. Vamos pegar todas as nuances de um conceito com uma questão, né? Isso não vai ser possível. A gente bota uma consideração final maior. Agora, naquela da média, para ele ser o nível mais top, matematicamente crítico, né? Ele teria que justificar utilizando variância e desvio padrão, que está aqui no texto, eu acho. Justificando através de ideia de média, variância e desvio padrão. Mas você fala que ele poderia até justificar pela moda, por exemplo. Então, só para você dar uma olhadinha nessa página, eu deixei aqui marcado, que necessariamente não precisava, né, ele justificar pela... 15,3 que era, né? Isso, Seja, aham. O valor que utilizava. saía muito do desvio, retirar ela e ela foi classificada como nível
matematicamente crítico, não? Porque a ideia de você desconsiderar aquele valor, que é um valor atípico, até nos programas do software estatístico, ele vai chamar outlier, que é um ponto fora da linha. Né? Então a gente tem que estar atento para esses pontos fora da linha, né? E aí você não estaria errado você descartar esse ponto fora da linha, esse outlier, e tirar a média dos outros, entendeu? Aí você fazer essa discussão, aí, ou pela moda, como você falou. Então eu acredito que não estaria errado ele justificando por aí. E sem necessariamente falar nada de desvio padrão ou variância. Porque aí já vai para outro Já entra em medidas de dispersão, né? mas que dá uma reforçada no conceito de média ou não? Sim, dá. E dá uma reforçada no conceito de média. Porque, na verdade, eu acredito, quando a gente faz um levantamento de dados, se a gente tem esses pontos fora da linha, né, a gente tem que olhar para esses pontos. Sei lá, se é com estudantes, aí de repente tem um que está... Então, esse é um caso. Né? E aí, ele foge muito da média. Até, não sei se você trabalha no IBGE, né? Não sei em que área lá. É só coleta de dados. É. Coleta e divulgação. Tem um gráficozinho que é chamado box plot, que é caixa de bigode. Então ele mostra esses pontos fora da linha para a gente justamente ver o que é, quem são esses sujeitos, enfim. Então, e aí não estaria errado desconsiderar e calcular a média. Tá? Então só para... Oi? É só para deixar o texto bem melhor, mas é algo que vocês podem discutir assim. Melhor no meu olhar, assim, não fica aqui, né? Estou chegando já no final. Pesquisa dos outros, a gente sempre tem que falar. Não vai implementar o que? As outras questões. Sobre esse tomar decisões, eu lembrei que essa última de Watson, né? Que eu acho que é uma atividade que é de gráfico. Depois você vê com o Cris. Eu acho que ela já utiliza a atividade dela. Eu também utilizei na formação, na minha pesquisa com os professores. Mas se você quiser dar uma olhada, aquela história do Honda e do Toyota. Aí, de repente, se vê se os resultados se diferenciam muito, né, e tal. Ele trabalhou Aí com depois eu vou professores dos mandar... anos finais, né? Foi, trabalhou com professores dos anos finais. Já formados. Tá, então, são essas questões. Tá? Tem uma observação aqui com relação à questão de aleatoriedade, mas a gente pode discutir depois, porque você fez a adaptação do Watson, né? Você é aquela palavra possibilidade sendo usada como probabilidade e você aceita quando eles dão a resposta em porcentagem. Então, não sei se foi a tradução que a gente não poderia usar a possibilidade como sinônimo de probabilidade. Entendeu? Mas, enfim. Vou dar uma olhadinha que eu acho que eu tenho um texto de Watson também. A gente veja. Então, pronto. E como o Luan falou também, só achei estranho o trecho de uma entrevista nas considerações finais. Né? De repente, foi isso que você estava falando, de repente aparece essa fala desse estudante. Foi um só que você entrevistou? Não, entrevistei mais, mas eu peguei esse porque resumia bem o que... Aí não sei se isso viraria uma sessão antes das considerações, porque aqui nas considerações você vai mostrando como você respondeu aos seus objetivos e tal, e quando de repente você traz essa fala dele aqui, aí a gente... Eita, mas e aí a análise dessas falas, enfim, que momento foi? Tá? A fala é boa, só acho que está no lugar errado. Então, é isso. Parabéns e sucesso. Espero que continue aí no campo da educação estatística. Não é? Não é? Primeiros artigos e depois aí, quem sabe, o mestrado. Né? Mestrado. Vamos aos poucos. Aos poucos. Pois é. Então, é isso. Então, eu agradeço demais. A gente escolheu uma banca ótima.
Primeiro, cuidado do seu trabalho. Do trabalho a gente vai realmente pensar em tudo isso. Né? Vamos pensar. Aí o que é que eu faço agora? Deixa eu falar um pouco. Ele falou só 40 minutos. Então... Eu não, só queria agradecer pelas considerações de vocês. Vou levar em consideração todas as considerações. E agradecer aqui a todo mundo que esteve presente para escutar também. E aqueles que também participaram, além de estar aqui escutando, participaram, que também estão aqui. Como eu falei, né, no momento da pesquisa, se algum participante específico quisesse saber o seu resultado, é só me procurar depois, que a gente senta e conversa. Bom, mas acho que é só isso. Acho que já falei demais já. Então, obrigado novamente. Agora a gente tem um momento praxe, né, que ele não precisa ser gravado. Que a banca vai deliberar sobre a nota de Ilan. Então eu peço um pouquinho para o momento da leitura da ata de defesa de TCC do curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos trabalhar às 2 horas do dia 13 do mês de junho do ano de 2019, na sala LEMAP, do Centro Acadêmico do Agreste, compareceu para a defesa pública de TCC, requisito obrigatório para a obtenção do título de graduação em licenciatura em matemática, o estudante Ilan Henrique de Souza Santos, tendo como título os níveis de letramento estatístico dos licenciandos em matemática do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. Constituíram a banca a professora Cristiane Matéia Rocha, orientadora, o professor José Ivanildo Felisberto de Carvalho, examinador interno, e o professor Luan Danilo de Silva dos Santos, também examinador interno. A orientadora abriu a sessão, agradecendo a participação dos membros da banca examinadora. Em seguida, convidou o estudante para que fizesse a exposição do trabalho. Finalizada a apresentação, cada membro da banca examinadora realizou a arguição do estudante, concluindo a defesa pública. Logo após a defesa, procedeu-se o julgamento do trabalho pelos membros da banca examinadora, em reunião fechada, tendo o trabalho defendido e recebido a menção de aprovado, ficando com a média geral 10. Agora com você de novo. Queria agradecer o meu orientador que está aqui, está lá fora. Quem Samuel, cara, quem me acordava todo dia de 4h30 da manhã para a gente ficar discutindo questões desse Já está dormindo. Tá achando que ele saiu? Para me acordar do momento 4h30 para discutir. Mas minha esposa sempre esteve comigo desde antes do começo da graduação, né, desde o começo da primeira graduação lá em 2007. Uma longa jornada até aqui. Espero que eu consiga sair dessa caverna do dragão que eu entrei em 2007. Falta pouco. No final do ano, se tudo der certo. Então, agradecer a minha mãe, que também se deslocou para cá. Obrigado por tudo. Obrigado às pessoas mais próximas que eu fiz aqui na universidade. E obrigado a vocês que participaram da pesquisa, vocês que estão aqui escutando. Agradeço. Obrigado. Agora quebra do protocolo, pode vir todo mundo tirar foto. Está com vocês. Abraçar o